paz, Jesus e amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, 16 de junho, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Um grande dia santo para você, dia de participar da Santa Missa e viver intensamente este grande presente de Nosso Senhor a cada um de nós. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça uma inscrição e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta solenidade é Lucas 9, dos versículos do 11 ao 17. Vamos comentar esse evangelho e juntos aqui se alegrar com essa grande presente, este grande mistério que é a Eucaristia, que é a própria presença do Cristo. E é isso, irmãos, essa alegria de poder viver intensamente essa nossa fé, esse dogma, porque o próprio Cristo vai dizer: fazer isto em memória de mim. E o que é uma memória? É algo que eu vejo, algo ou alguém, e me representa ela ali, para que eu me recorde desta pessoa ou deste algo. E talvez eu possa ter ali uma foto de um ente querido já falecido. E ali, quando eu olho para aquela foto, eu me recordo desta pessoa. Mas é a Eucaristia, irmãos. Mais do que todas as vezes que eu participo deste grande mistério, mais do que se recordar, é poder tocar nesta pessoa, que é o próprio Cristo, ressuscitado, onde Ele nos deu a sua carne, o seu sangue, alma e divindade. Veja que primeiro seu corpo, sangue e alma, a humanidade de Jesus, e mais ainda a divindade, como que Ele é Deus. Então é uma grande dádiva, irmãos, é uma grande alegria poder participar desse dia da solenidade, porque a igreja, ela é tão maravilhosa, ela é tão mãe que ela separa este dia particularmente para a gente viver, ainda que vivemos também a Santa Ceia, mas ali ainda com um pouco de mistério, de ainda tem a paixão, tem a traição de Judas, tem tudo aquele momento, tem a instituição do sacerdócio, até da própria Eucaristia, mas a igreja, ela recorda este dia, esta memória, para vivermos mais intensamente. E aí, este evangelho é da multiplicação dos pães, um dos sinais da Eucaristia, porque, queridos irmãos, nós católicos de fibra, católicos que crê verdadeiramente que quando aquela hóstia toca a minha boca é o próprio Cristo, porque há vários sinais, o pão, o maná, aquele pão lá no deserto, enfim, há tantos sinais, há as bodas de Caná, a água que se transforma em vinho. Enfim, são tantos sinais já que Deus já nos mostrava que Ele nos daria como presente. E aí, queridos irmãos, o Evangelho, ele é da multiplicação dos pães. Jesus recebeu-os e falava-os do reino de Deus, restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começa a declinar e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Muitas vezes se encontramos nesse lugar deserto. E ali, Jesus falando das coisas de Deus. Mas Jesus, ele não vai despedir o povo, como ele não vai despedir cada um de nós vazio, não. Pelo contrário, ele vai nos encher deste alimento, que é o próprio alimento que se dá, é ele próprio. Aí Jesus vai dizer algo que é tão lindo e que nós precisamos entender. Dai-lhe vós mesmo de comer. Queridos irmãos, Jesus, ele se dá como alimento, mas ele também nos faz, eu e você, participantes deste mistério da Eucaristia. Dai vós mesmo de comer, porque muitas vezes eu sou uma pedra de tropeço, infelizmente, e renunciamos isso na nossa vida. Mas, queridos irmãos, não sejamos pessoas que levem os nossos irmãos na fila da confissão, mas sejamos irmãos que levem eles
a fila da Eucaristia. Sejamos essas pessoas que leva, assim como o sacerdote, é a própria pessoa de Cristo, que ali sem Ele não podemos viver a Eucaristia. Mas também sejamos sacerdotes espirituais, sabe? Pessoas que levam eles ao encontro de viver isso. E aqui os discípulos não temos alimento nenhum e parece que às vezes a gente não consegue, parece que a gente é tão incapaz. Pelo contrário, irmãos, Deus capacita. Se Deus te deu uma missão, Ele te dá uma condição. Então, neste dia solene, neste dia santo, sejamos pessoas que falam da Eucaristia, fala deste dogma, fala desta memória. Isto é o meu corpo. Queridos irmãos, sejamos essas pessoas que levam então a todos aqueles que estão ao meu redor comer deste pão, comer deste alimento, beber desta bebida que nos leva à vida eterna. Aí Jesus vai dizer lá no último versículo: e todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. 12, número dos apóstolos, número que representa também a cada um de nós como cestos cheios desta alegria transbordante, desta alegria que deve, sabe, sair dentro de nós e contaminar, no sentido bom, as pessoas que estão ao meu lado, para que a Eucaristia cada vez mais alcance pessoas. Por isso que Deus, Ele quer que eu e você seja participante deste mistério. Porque, queridos irmãos, a Igreja vive da Eucaristia. Como São João Paulo mesmo disse, e nós cremos firmemente, não há sacramento maior do que a Eucaristia. Não há profissão mais maravilhosa do que viver intensamente do que a Eucaristia. Ação de graças. Jesus, Ele renova o teu santo sacrifício, todas as santas missas, sem o derramamento de sangue, mas já de um modo glorioso. E aí imagina se a Eucaristia tivesse mesmo o gosto da carne de Jesus, do sangue de Jesus, seria algo terrível, né? Por isso que Jesus ainda dá o gosto do pão, o gosto do vinho, porque Ele faz nós participantes deste mistério. Mas que seja algo de fé, que seja algo convicto, que seja algo que nós vivemos intensamente. Participar bem da missa, comungar bem, e talvez você está afastado, e talvez você pode ter a oportunidade de comungar. Então corra atrás, irmãos, corra atrás dos sacramentos, talvez do seu casamento que você precisa estar em dia. Enfim, faça tudo possível, porque este é um grande mistério que hoje a Igreja faz cada um de nós se recordar e se alegrar e viver intensamente este mistério. Queridos irmãos, sejamos esse cesto cheio de alegria, porque a Eucaristia é isso, é o caminho da alegria, é o caminho da vida, é o caminho que nos faz ser plenos filhos de Deus. Assim como Jesus sempre reuniu os apóstolos em torno da mesa para participar daquele banquete, assim Ele também faz cada um de nós se sentar neste banquete para ser verdadeiros filhos de Deus. Isto é o meu corpo. Jesus afirma, e nós cremos intensamente a cada dia, que cada vez que nós comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a vossa morte, anunciamos a vossa ressurreição, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. Queridos irmãos, é isso que Jesus quer nos recordar neste dia, para que sejamos pessoas então que leve cada vez mais filhos de Deus ao encontro dele, onde ele nos espera com seu corpo, sangue, alma e divindade. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.